Bem, eu vou conversar agora com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Nelson Chaves, que também é engenheiro civil e sanitarista. Doutor Nelson, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Boa noite, Mauro. O prazer é meu, inclusive, de revê-lo já plenamente restabelecido. Mandar um abraço para você e para todos os milhares de assistentes que acompanham o seu festejado programa. Boa noite. Obrigado. Eu vou aproveitar a sua expertise de engenheiro sanitarista. Nós estamos em plena discussão na região metropolitana de Belém para o destino do lixo. Isso é uma novela já de muito tempo que vão empurrando com a barriga e vai chegar um momento que não vai ter grandes opções, né? A justiça consegue judicialmente adiar, mas ninguém toma providência. Qual é a sua opinião a respeito disso? Mauro, o problema do lixo urbano é um problema de todas as grandes metrópoles, especialmente no Brasil. Belém não foge disso. Então, é um problema extremamente sério e grave, porque, em minha modesta opinião, o primeiro ponto a ser decidido é o local para a nova destinação do lixo. Esse local tem que atender os aspectos ambientais, os aspectos sanitários e os aspectos econômicos, exemplificando para os seus telespectadores. Não adiantaria nada em escolhermos uma área, digamos, com uma distância absolutamente inviável do ponto de vista econômico, pelo preço do transporte, como igualmente também deverá ser uma área que tenha o mínimo de impacto na parte ambiental e também, eventualmente e consequentemente, na parte sanitária, no que se refere à saúde pública de todos. De forma que eu vejo que é um grande problema. Esse problema do lixo é nacional, como eu estou lhe dizendo, e também com todo cidadão da região metropolitana de Belém. Eu estou ansioso em ver qual é a solução que será dada, mas sabendo de antemão que é um gravíssimo problema a ser resolvido pelos três aspectos que eu lhe mencionei. Sei que as prefeituras, especialmente de Belém, Ananindeua e Marituba, estão juntamente com técnicos competentes se debruçando para encontrar uma solução, mas quero dizer que é realmente um problema de extrema gravidade. E, felizmente, a opção que estão procurando é um novo aterro, né? Nada de uma estação de tratamento, coisa parecida. Ninguém fala nisso, né? Ali seria um aterro sanitário que pode ser utilizado com técnicas absolutamente corretas, mas também há de ter também uma preparação, um sistema como um todo que passa pela coleta, a questão da coleta seletiva e também da reciclagem do lixo, porque o lixo é a redução do volume, a reutilização de embalagens, né? E a reciclagem também, mas há que ter um esquema todo que começa na origem do lixo, na porta das casas, dos hospitais, dos supermercados, com destino final, que é inevitável. E havendo também um aterro sanitário bem controlado, bem gerenciado, também não se dispensa a utilização de tecnologias modernas no prensamento do lixo, na tecnologia, passa pela reeducação de muita gravidade, que é o destino do chorume, que é o líquido resultante da decomposição, especialmente do lixo orgânico, de forma que é um assunto que deve preocupar a todos, todas as lideranças políticas, independente de preferências partidárias, mas é um aspecto de grande importância para toda a nossa região metropolitana, sem dúvida nenhuma. E, doutor Nelson, uma reeducação da população para o tratamento, para que tenha consciência da importância do destino do lixo, né? A conscientização, e nós estamos vendo, inclusive na pandemia, na saúde pública, é uma cláusula pétrea, a conscientização da população. Como eu lhe disse, ele começa no domicílio. Isso é importante, mas é uma sequência de providências. Então, não só a população está absolutamente educada e informada, um ponto crucial, por exemplo, nas áreas mais distantes e mais desfavoráveis das baixadas ou dos bairros mais distantes. Se não passa a coleta, o destino do lixo é céu aberto, muitas vezes nos canais, e vem o problema do entupimento. Isso é uma utilização em que, neste caso específico, é uma sociedade entre todos que produzem, no caso, me referindo mesmo, uma sociedade que gerencia tudo isso, que produz o lixo, e o poder público. Porque esse realmente é um ponto em que exige uma concatenação perfeita entre a produção do lixo e exatamente o seu destino. E a partir da coleta, passa a ser um problema de ordem pública, do gerenciamento público, mas a produção, e aí tem que incluir os hospitais, hoje os materiais eletrônicos, e veja bem, nós não estamos abordando aqui, que estamos falando basicamente em lixo doméstico, incluindo, obviamente, o comércio, os restos hospitalares, o lixo das carcaças.
Você já viu as toneladas de carcaças, por exemplo, de veículos abandonados em áreas, às vezes áreas que poderiam ser aproveitadas para um destino melhor, exatamente Justamente do nas uso da calçadas, sociedade? Quanto infelizmente. custa isso? Quer dizer, esse é um problema de ordem absolutamente séria, que todos nós, a sociedade como um todo, porque não adianta eu ter só a população esclarecida, ela depende que tenha um sistema público eficaz. E, ao contrário, a mesma coisa. Se eu tiver o melhor sistema e a população deseducada, na origem do lixo vai haver distorção. De forma que Doutor isso Nelson, deve nos envolver, tu diga. vamos agora para a sua experiência como conselheiro do Tribunal de Contas. O senhor teve uma ideia lá do TCE Cidadão. Esse TSE Cidadão cresceu e agora pode tomar conta de todo o Estado, acontecendo o Pará Cidadão, depois de uma conversa com a SEDUC. Qual é a sua expectativa? A expectativa é altamente positiva, porque o TCE Cidadão ele vai ao encontro daquilo que a nossa Constituição preconiza. Poucos, às vezes, fazem referência a isso. O controle externo, dito os tribunais de controle, aqueles que tomam, vamos dizer, têm a tarefa de ver a aplicação do recurso público no tribunal, nos tribunais de contas, ministérios públicos junto aos tribunais de contas. O que ocorre é o seguinte: nós temos o controle interno, que são as instituições, basicamente a determinação constitucional, os poderes, vamos dizer assim, e temos o controle externo, que é feito pelos órgãos de controle. Mas o maior e mais importante é o controle social, que é o controle da sociedade, verdadeira dona dos recursos produzidos. Então, o que a gente observa, também, de um certo modo, fazendo um paralelo com os ensinamentos da saúde pública, é que nós precisamos preparar a nossa geração, e principalmente as que estão agora nos bancos escolares, para saberem os seus direitos e os seus deveres. Então, é levar a missão do controle externo ao nível das escolas, no ensino fundamental, obviamente com linguagem um pouco diferenciada no primeiro grau e até nas universidades, mostrando que o recurso público tem que ser controlado por esta sociedade que os produz e, logicamente, utilizando o aparato oficial que vai na direção dos tribunais de contas. Então, é a conscientização dos jovens, das crianças, para a importância de darem valor ao seu dinheiro, aos seus recursos. Teríamos Isso aí uma geração bem mais alerta. Mas nós temos um círculo um pouco restrito, porque é uma tarefa que o tribunal faz e com muito êxito, louvando, inclusive, uma turma que se dedica a isso, pela própria Escola de Contas, uma turma extremamente dedicada, com a direção do tribunal ao longo desse tempo, desde que criamos o programa, mas nós temos uma velocidade pequena, porque nós temos que ir a cada escola e fazer esta demonstração e levar esses esclarecimentos. E agora, com a chegada da SEDUC, o que para nós foi absolutamente honroso e até para festejar, que há o interesse da Secretaria de Educação, isso já, inclusive, cheguei a ver até no noticiário da sua festejada página do domingo no Diário, e que já tem até a denominação do Pará Cidadão. O que é isso? Esses ensinamentos levados às salas de aula pela própria SEDUC. Veja que o raio de ação entrar no currículo maior. E os multiplicadores, aqueles que vão conversar na sala de aula, não é uma matéria da grade curricular, mas são eventos tópicos em todos os anos, em todas as séries, mostrando exatamente o valor e a importância da cidadania, aliás, consagrada na Constituição. Então, se nós tivermos uma sociedade alertada, consciente, né, vigilante no emprego do recurso público, obviamente que nós vamos ter grandes resultados no sentido de aprimorar e fiscalizar a verba pública que deve ser utilizada em favor de quem a produz, que é a sociedade como um todo. Ainda TCE, nós teremos agora mais um fórum TCE e seus jurisdicionados. Também uma ideia sua que ganhou um sucesso e hoje já está não sei qual é exatamente a edição. É a 10ª edição, embora tenha sido... 10ª edição do fórum. 10ª edição. Qual é a opinião que o senhor tem a respeito do evento hoje em dia? Eu tenho, eventualmente, me desculpe a eventual parcialidade, mas eu acho que todos nós do tribunal temos uma visão extremamente positiva, porque o fórum, é bom que se esclareça, ele é um evento, agora não vamos fazer presencial por causa da pandemia, mas haverá de maneira eletrônica, como estamos fazendo aqui. É um evento que reúne palestras, conferências, oficinas,
trazidas eventualmente por especialistas, e nós já tivemos aqui integrantes de todos os poderes, da magistratura, do legislativo, do poder executivo, profissionais liberais também fazendo as suas explanações, de algum assunto do interesse coletivo. Não é uma reunião que vai se discutir especificamente um determinado assunto, mas assuntos que afetam a todos nós, e nós temos um amplo auditório. Agora será apenas pelo meio eletrônico, mas lá, por exemplo, no hangar, onde eram feitos os fóruns, com presença de cerca de 2.000 pessoas. Então, vai o estudante, o professor, toda a iniciativa privada convidada, os jurisdicionados, porque os temas serão abordados, eventualmente pelos especialistas, e depois franqueado o debate. Ou seja, é uma maneira do tribunal se integrar à sociedade a qual ele pertence, discutindo assuntos do interesse da sociedade. Então, você pode ir lá discutir vários assuntos em vários aspectos que tenham interesse público, especialmente, e que também possam despertar o interesse da sociedade. Essa sociedade só será mais vigilante, só será mais atuante na medida em que ela for instruída para que servem os órgãos de controle externo, o que é que eles podem fazer, qual é a nossa obrigação. Então, fundamentalmente, é dar curso àquilo que é preconizado na nossa Constituição, em que a sociedade participe de maneira decisiva, efetiva, no controle e no acompanhamento do emprego da verba pública. E o tribunal, penso eu, se sente extremamente feliz em proporcionar esse encontro, que já vai fechando agora, vamos festejar a 10ª edição, e quem festeja um evento por 10 edições pode dizer que já é um evento consagrado Engrenou. e do agrado da sociedade. O governador Helder Barbalho vai inaugurar uma creche pública com 600 vagas no prédio onde funcionou a escola Orlando Bittar, na Governador Zé Malcher. Isso é fruto de uma conversa sua com o governador, que acabou gerando algo muito maior, creche por todo o Pará. Não é um sonho muito grande, um voo muito grande? Como é que as prefeituras vão conseguir bancar creches? Se você tiver o petróleo no quintal da sua casa, você não vai explorar? Vai. Então, esse ponto, Mauro, já falei uma vez no seu programa, eu acho que o Brasil tem 2 pontos cruciais para pretender esse destino que nós pretendemos, nós desejamos para o nosso país. Um é dar o acolhimento à criança que chega, especialmente a criança daquela população que necessita deste apoio do governo, das atividades dos programas sociais. E outro é um programa sério do combate à fome. Não é resto de comida nem resto de restaurante. É um programa nacional de combate à fome, coordenado pelos 3 níveis de governo. Mas é difícil, mas pode ser feito. A creche é porque na José Malcher existem 4 escolas, com vagas já ociosas, não é? no raio de ação de 300 metros. Então, o colégio hoje Orlando Bittar, que era no passado obra da Providência, porque ali havia uma congregação religiosa que atendia meninas vindo do interior, em estado eventualmente de risco, e as religiosas atendiam, e transformou-se no Colégio Orlando Bittar. Então, a explanação e a manifestação, até escrita que fiz ao governador, mandei a ele uma carta nesse sentido, dizendo que se poderia concentrar os discentes das 3 escolas, das 4 escolas, em 3 escolas, e, obviamente, a escola Orlando Bittar ficaria absolutamente em condições de receber as crianças, a creche para as crianças especialmente destinadas àquelas mulheres e pais também que vêm trabalhar no centro da cidade, não tem onde deixar seus meninos, então encontrariam um abrigo extraordinariamente bem cuidado, porque a creche não é um depósito de criança. A creche é um local de acolhimento, de chegar e dar a saúde, a educação, a higiene. Então, esse imóvel seria utilizado para acolher essas crianças vindas da classe pobre. Quer dizer, é uma creche, embora no centro, destinada às pessoas que, pobres, vêm trabalhar no centro pelo seu emprego, né? Isso aí é uma coisa que muda o foco, porque se você for na letra da Constituição que trata disso, diz as prefeituras terão a incumbência das creches. Porém, no Brasil, mais de 85% das prefeituras andam de pires na mão, sem recursos. E também a Constituição diz
que acolher a criança, de dar ela o tratamento correto, é obrigação do Estado e da sociedade. Ali não discrimina Estado nem prefeitura, é obrigação de todos nós. E o governador Helder, corajosamente, investe nessa direção, no sentido de proporcionar esse acolhimento, no caso aqui da Escola Orlando Bittar, mas mais do que isso. Ele tem um programa que foi lançado decorrente, e para mim, com muita honra dessa ideia, quero dizer que a secretária de Educação, a doutora Eliette Braga, tem uma participação muito grande por causa da sensibilidade, da decisão em fazer também a questão das creches. Por quê? Porque o governador vai fazer creche nas sedes municipais. Caberá apenas às prefeituras que, como contrapartida, consigam ter o terreno, e o governo vai e implanta a creche municipal. E aí acredito que é impossível a gente não tiver a solidariedade de todos para manter a creche nas sedes municipais, pelo menos. Só para lhe dar uma informação, há mais de 3 milhões de crianças no Brasil que deveriam estar na creche pública. E que projeto, que futuro de país nós temos se essas crianças todas não forem recebidas na creche? Porque nada contra absolutamente as escolas particulares. Agora, doutor Nelson, geralmente as creches públicas eram instaladas na periferia. O que é que o senhor me diz de instalar uma grande creche pública no centro da cidade? Positivamente. O déficit é tão grande que está aí a amostra de todos. Eu vi já em cidades, no Brasil, grandes e até no exterior, creches no centro da cidade. Essa população, por exemplo, que todos nós devemos agradecer, as mulheres que trabalham conosco em nossas casas, em nossos estabelecimentos, elas precisam se deslocar do local da origem para virem trabalhar no centro. Veja quantas milhares de pessoas estão nessa situação, e se tiver um local para trazer seus filhos, bênção de Deus que tragam. Não vai ser por causa disso, então nós vamos ficar com muito déficit na periferia. Estou lhe dizendo que são 3 milhões de crianças fora das creches no Brasil. É uma questão meramente de avaliação. Que serão esses meninos daqui a 10 anos? O objeto da cobiça do traficante, do bandido? Porque na hora que... E se não tiver o trabalho, que ela tenha a creche, ela tem o atendimento doméstico, domiciliar, de maneira que uma coisa absolutamente não conflita com a outra, ao contrário. E nós tivemos, inclusive, é bom realçar, decisões até na iniciativa privada, que é importante que compareça, porque quando se fala em creche pública, e essa sociedade precisa despertar nesse sentido, mas isso é um problema do governo, da prefeitura não é o problema da sociedade como um todo. Então, se a prefeitura e o Estado, por esforço que seja feito, se não tiver ainda condições, é importante que a sociedade venha junto. Seguindo ainda nesta bandeira da assistência social, essa sua usina de ideias agora lembrou do servidor público aposentado. O senhor está propondo, sugerindo a Casa do Aposentado, do servidor público aposentado. Qual seria a finalidade específica? E, Mauro, no Brasil, ninguém gosta de tratar do velho. E como eu já estou com uma certa idade agora, quero dizer, primeiro, que não envolve conselheiro para a Casa de Servidor Público. É realmente para o servidor. Esta proposta é uma indicação. Quando eu tive a honra de ser deputado estadual, é uma proposta de indicação do Poder Legislativo que nós conseguimos. Em 1994, o governador era o senador Jader Barbalho, que se fizesse uma casa do aposentado com essa destinação. É que o servidor, quando chega ao final do seu trabalho, que dá sua vida pelo Estado, as horas que trabalha sacrificadamente, depois ele sai do ambiente do trabalho e, de repente, ele fica vagando, especialmente aqueles que têm menos renda, que não têm condição de ir para um clube, para uma praia, e ele fica ali sem ter uma atividade. Então, a Casa do Aposentado, sem grande custo para o Estado, isso é importante se revelar, não é para gastar fortuna, não, com o próprio do Estado. Nós temos no Estado fisioterapeuta, médico, geriatra, né? Enfim, profissionais variados que estariam numa dependência, vamos colocar entre aspas, quase como se fosse uma escolinha pública. Ele chegue lá para ter um curso profissionalizante, para ter um local para bater papo com seus ex-companheiros, de ser acolhido. Né? Quem é que não tem um aposentado, um amigo aposentado na sua relação? Então, esse olhar carinhoso
e são milhões e milhões que se aposentam e estão em condições, até quem sabe, de fazer uma outra atividade. E o Estado venha socorrê-los, cursos de aperfeiçoamento, para esparecer mesmo, né? Fazer um curso de pintura. Quem sabe ali se arranjava na Fundação Carlos Gomes alguém que fosse fazer um curso de música, não é? De canto. Então, é botar as pessoas que saem para uma aposentadoria, mas que não estão mortas. Essas pessoas estão vivas, precisam do acolhimento de um Estado a quem tanto serviu. Então, isso não é uma despesa grande. A ideia à época foi bastante vitoriosa, eu deixei de ser deputado, mas ela ficou. E tenho que reconhecer sempre a amabilidade, a cordialidade com que me trata, mas eu vou me valendo sempre daquela condição da Constituição de peticionar, eu sou um cidadão. Então, já uma vez também disse para você essas coisas que, eventualmente, a gente possa ter exercido, do qual me honro muito, mas isso tudo é passageiro. O que não é passageiro é a carteira de identidade do cidadão. E cada vez que eu achar que devo sugerir algo a um governante, vou respeitosamente sugerir e com a humildade de dizer, olha, essa ideia aqui não se aproveita, não há nenhum problema. Eu acho que o problema haveria se a gente tem, eventualmente, uma possibilidade, porque se conversa com a família, se conversa com os amigos e discute alguma opinião e eles nos encorajam. Doutor Nelson, eles nos impulsionam a fazer isso. E eu acho que será um programa inédito no país e vitorioso, Mauro. O governador Helder tem acatado suas ideias de um modo geral. Essa aí já chegou a ele? Já há um retorno? Chegou. Eu fiz uma cartinha, uma mensagem a ele, mostrando, encaminhei, porque isso aí vai dizer, mas o Nelson está propondo isso agora? Não, isso na Câmara, eu fiz a primeira proposta, em 1989. Repeti como deputado na década de 90 e se constitui, né? Eu até brinco com os meus amigos, porque na época da mocidade, e nós todos, né? Quando se passava dos 30, né? Que você ainda não passou, com certeza, né? Já ficou balzaquiano, quer dizer, teve as ideias todas que estão aí, projetos de lei, como essa questão da saúde, porque só uma lei estadual, que o governador está cumprindo, elas estão com a fisionomia de nova. Porque doutor Nelson, há quanto tempo, só uma coisa para finalizar, Mauro, a gente ouve muito discurso com cuidado com os idosos. Esse mês de junho, por exemplo, é um mês com a cor violeta para proteger os idosos da violência. Mas fica então, só no nós precisamos, mais do que das propostas e das palavras, as ações definitivas. E tenho certeza que isso concretizado será de um grande impacto para toda a sociedade, porque todo mundo tem idoso para cuidar. Né? Doutor Nelson, e o Parque da Cidade? Olha, o Parque da Cidade eu estou vendo, já sei que o governador fez a doação, lá já fez o melhor me dizendo, a transferência de recursos para a Infraero, para essa adaptação. Eu acho que será ele mesmo diz, eu tive a honra de fazer a proposta lá em 1989. É outra ideia balzaquiana, né? Então, eu tenho certeza absoluta que esse é um grandíssimo presente. Estou falando como cidadão de Belém. Fizeram um projeto, fizeram a licitação, o projeto está bonito, eu apenas bato numa tecla e quero ser sempre bem entendido. Eu acho que a recuperação da área para a cidade de Belém foi a grande vitória, a grande conquista. Nós temos 60 hectares ali servindo a cidade de Belém, especialmente a população mais necessitada, mais pobre. Eu vejo aí pelo Porto Futuro, que foi uma grande obra, eu sempre digo o seguinte, precisa mais verde. E o próprio governador, que foi o autor, quando era ministro, ele fez uma coisa muito bacana, está usando, a população usando aquilo ali, uma área bonita, e todos reconhecem, porque nós precisamos aqui na zona tropical, de verde. Muita árvore, é verdade. Também tenho conhecimento do projeto lá do parque, é um projeto bonito, porém, também não estou fazendo crítica a ninguém, mas é uma opinião já não mais do autor do projeto, do cidadão. A gente anda por aí e vê também. Mais árvore. Parques, né? Nós precisamos abundantemente de verde e de água. Então, se você for ver a concepção que nós fizemos ao longo desses 32 anos lutando, e felizmente, consagradamente, pelo acolhimento do governador Helder Barbalho, que tomou a iniciativa corajosa de assumir o projeto, toda essa construção vai exatamente na direção de muito verde para a nossa cidade e um ambiente também aquático, porque é a nossa natureza. As construções que vão ser edificadas lá, bonitas, tudo, não há nenhuma crítica, mas não deixo de me sentir em condição de fazer uma modestíssima sugestão,
né, de quem sonhou isso mais de 3 décadas, dizer, vamos incrementar o verde e jogar água lá para termos a nossa Vitória Régia, os nossos mururés, a nossa vegetação, a nossa biodiversidade é magnífica. Ela é referenciada e todos querem conhecer a beleza da Amazônia. Nós temos ali um trecho onde a exuberante natureza que Papai do Céu nos presenteou para que todos possam ver. Então, eu tenho basicamente a esperança pelas negociações de que esse parque, quem sabe, já no ano que vem, e mais, cheguei numa conversa respeitosa com o governador, dizendo a ele a necessidade de nós já termos uma espécie assim do almoxarifado de mudas que serão utilizadas naquela área. Porque na hora que você desocupar aquela área com a aeroclube, ela realmente é uma área muito pouco, não tem arborização praticamente. Tem que ser muito rápido prejuízo, nisso. sem nenhum prejuízo da atividade. Hoje lá está exercido e muito bem por aqueles que trabalham na condição lá dos táxis aéreos, mas algumas áreas laterais você já pode fazer o plantio de determinadas espécies para quando o governo, de fato, assumir o controle da área, ela já pode dar uma sombra de um parque que vai surgir ali. Exatamente, nós vamos resgatar ali, inclusive, a fauna, porque nós temos 3 pontos ali, tem o TU, com muita árvore, tem o bosque, tem o Parque do Tinga, de maneira que é um ganho extraordinário para a cidade de Belém, não tenho a menor dúvida disso. Conselheiro Nelson Chaves, é sempre um prazer conversar com o senhor, são sempre muitas ideias e ideias muito interessantes, diferentes. Graças a Deus, o governador tem acatado essas ideias e a coisa está andando. Muito obrigado por mais essa conversa, por mais essa entrevista. Mauro, quem tem que agradecer sou eu, de dar a oportunidade de conversar nesse seu programa tão reconhecido. Também, me permita a brincadeira, é um programa balzaquiano, que já passou dos 30, né? É verdade. Já está no ar há mais de 30 33 anos, é verdade. 33 anos, né? É mais balzaquiano que a menina do parque. O senhor sabe que a primeira entrevista remota que eu fiz foi com o senhor. E eu guardo, porque isso é uma honra para mim. Primeiro, pela já há mais de um ano, com essa pandemia, a gente está de forma remota. E a primeira, como dizer, o teste inicial foi com o conselheiro Nelson Chaves. Eu guardei isso com muita honra, porque também você sabe da admiração que lhe tenho, da consagrada audiência que o seu programa tem, de maneira que, para mim, é sempre muito agradável estar aqui, estarei sempre ao seu dispor para o que for necessário, e lutando juntos, porque temos lutado, cada um de nós em sua área, para que essa Belém e esse estado do Pará seja realmente um estado portentoso, à altura do que a nossa gente pretende. Muito obrigado, uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Obrigado, boa noite.